Pronto. Bom, boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos à Semana Jurídica sobre Separação de Poderes, organizado pelo Centro Acadêmico da GV Direito São Paulo, em parceria com o Grupo de Estudos Constitucionais da FGV, o GRECO. Meu nome é Carolina Ferraz, eu sou diretora de acadêmico do CA, e eu vou conduzir essa conversa do lado da minha coordenadora e também coordenadora do GRECO, a Isabelle. Bom, eu inclusive queria agradecer o GRECO pela essa parceria. Foi muito importante para a consolidação, do tema, dos convidados. Então, muito obrigada, Greco. É, o tema de hoje, ele é sobre separação de poderes e o orçamento. E antes disso, da gente começar com os convidados, eu queria fazer alguns avisos gerais, principalmente sobre a entrega de relatório, que todo mundo tem que entregar até o dia seguinte, um pouco antes da reunião. Então, eu vou mandar no chat aqui rapidinho para vocês. Eu vou mandar no final também o link do chat, o link do Forms para os relatórios. Pronto. Ok. Bom, como eu falei no começo também pro Luiz e pro professor Luiz e professora Raquel, a gente vai fazer uma dinâmica hoje um pouco diferente. A gente vai ter os nossos 20 minutos para cada, mais ou menos, de apresentação inicial de cada um. E depois a gente vai ter um debate, só que vai ser um debate mais aberto, já de início. Então, vocês podem fazer as perguntas que vocês querem já. A gente vai ter uma pergunta inicial para guiar um pouco. E depois disso, assim que o convidado terminar de falar, é só levantar a mão. E daí você pode fazer a sua pergunta para deixar mais dinâmico e mais produtivo possível. Bom, eu queria agradecer também ao Luiz, à Raquel, por aceitarem o convite, que é muito importante para a gente. E eu acredito que essa conversa de hoje vai ser muito interessante e esclarecedora em vários pontos. Bom, a gente vai começar com as apresentações iniciais agora. Eu acho que, se você quiser, Luiz, você pode começar como convidado da casa e a palavra é sua. Obrigada. Obrigado pelo convite, Carolina, Isabelle. É um prazer estar aqui, ainda que virtualmente, conversando com vocês da GV e dividindo o espaço com a professora Raquel. Vou medir aqui os meus 20 minutos para que eu não fale, para que eu não passe do tempo, só um minuto. É, mas eu queria primeiro fazer uma ressalva inicial. Eu pesquisei processo legislativo durante bastante tempo, mas eu nunca minha relação com orçamento é a relação de curioso. O processo legislativo orçamentário é bem diferente do processo legislativo normal de edição de uma lei, de tramitação de uma medida provisória, de uma emenda constitucional, etc. Então, eu faço uma ressalva inicial de que meus conhecimentos sobre orçamento em si são bem limitados, apesar de gostar muito do tema de separação de poderes. Então, quando eu recebi o convite, eu comecei a pensar como relacionar as duas coisas, como relacionar o sistema que a gente tem de separação de poderes no Brasil e a discussão de orçamento e, sobretudo, essas ideias, essas discussões mais recentes sobre orçamento secreto. E eu diria que, para mim, a principal relação que existe entre todas essas coisas é pensar o orçamento como um instrumento necessário para a construção de coalizões, dado que no Brasil nós temos uma separação de poderes que funciona em uma boa medida nos últimos anos, nas últimas décadas a partir de um diagnóstico de presidencialismo de coalizão. Então, nós tivemos já durante a Constituinte de 1908, Constituinte que deu origem à Constituição de 1988, nós tivemos lá diversos analistas durante a Constituinte indicando que a Constituição que surgiria daqueles debates tornaria o Brasil ingovernável. Então, existe um diagnóstico muito famoso do Sérgio Abranches que dizia que as coisas não funcionariam daquela forma com os poderes que a gente tinha no Poder Executivo, os poderes que a gente tinha no Poder Legislativo, também os poderes alguns poderes novos ali que se dava ao Judiciário. Então, você tinha muitos pontos de veto, aquilo não funcionaria, seria impossível
seria impossível governar. Esse era o alerta que era feito durante a discussão da Constituinte. Só que com o passar do tempo a gente viu que é, a vida não funcionou da forma alertada lá pelo professor Sérgio Abranches. Então, nós tivemos em décadas governos que conseguiram implementar as suas agendas. Então, Fernando Henrique conseguiu implementar as suas agendas, Lula, em 2 governos, também conseguiu implementar as suas agendas. Eu diria que a Dilma conseguiu, em um dos seus governos, também implementar boa parte das suas agendas. E aí a literatura da ciência política foi tentar entender como eles faziam para construir esse apoio no poder legislativo. E a conclusão desses estudos é que os apoios eram construídos no poder legislativo utilizando 2 ferramentas principais. Então, o poder executivo, o presidente da República tinha ali é, duas, dois bons instrumentos na caixa de ferramentas para construção de apoio que tornasse possível a implementação da agenda de governo. Uma coisa era a distribuição de cargos. Então, o presidente da República poderia, é, aqui falando de uma forma não pejorativa, mas ele poderia lotear o ministério, distribuindo cargos de ministros para aqueles partidos que compunham a base de governo, e também poderia distribuir cargos em empresas públicas ou cargos no segundo escalão do governo. Então, esse era o mecanismo para conseguir apoio no Congresso. Você trazia os partidos para dentro do governo e, é, como recompensa, você conseguia os votos necessários no Poder Legislativo para que a sua agenda fosse implementada, inclusive, em alguns casos, implementada até mesmo com a aprovação de emendas constitucionais que exigem um quórum bastante alto. Então, a primeira coisa seria a distribuição de cargos. E a segunda ferramenta que o Poder Executivo tem ou tinha é distribuição de orçamento. Então, o orçamento no Brasil ele funciona de uma forma um tanto quanto complexa. Então, nós temos 3 leis diferentes regulamentando o orçamento. A gente tem 2 leis que são anuais, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. A gente tem o Plano Plurianual também, que é editado de 4 em 4 anos. Todas essas, todas essas leis são de iniciativa do presidente da República. Então, o presidente da República sempre concentrou esse poder de, eh, de determinar as previsões orçamentárias, porque durante muito tempo o orçamento não passou de previsões orçamentárias. Para que o Poder Executivo gaste dinheiro, para que o Brasil gaste dinheiro, você precisa que aquele dinheiro seja previsto em uma lei orçamentária. Então, o orçamento é esse primeiro momento em que a concretização das políticas públicas, para onde os dinheiros vão se destinar, para onde o dinheiro vai ser destinado, o orçamento é o primeiro momento em que há essa definição mais concreta, eu diria. E durante muito tempo funcionou, eu diria que o sistema funcionou da seguinte forma: o presidente da República editava a lei, editava o projeto de lei, ali conversando com seus ministros, editava o projeto de lei e mandava o projeto de lei para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional analisava esse projeto de lei na comissão mista de orçamento, que é uma comissão do Congresso Nacional, não é uma comissão nem do Senado e nem da Câmara. E na comissão mista de orçamento, tanto o relator, do orçamento quanto diversos parlamentares individualmente indicavam ali algumas previsões de gastos que agradariam em alguma medida as bases eleitorais desses parlamentares. Então, o presidente encaminha um projeto para o Congresso, e aí o parlamentar, que é do interior do estado do Rio de Janeiro, vai colocar ali uma emenda, prevendo um gasto para a construção de uma escola no interior do estado do Rio.
e se terminava de fazer a lei de orçamento, então a discussão acontecia, essa emenda era aprovada. Terminada a discussão, era necessário passar para uma próxima fase, que era a fase de execução do orçamento. E a execução do orçamento também era concentrada na presidência da República, no Poder Executivo. Então, existia a previsão orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional, e, no segundo momento, era necessário pensar: tá bom, agora que existe a previsão, nós vamos executar, a gente vai executar o orçamento dessa forma, então a gente vai conferir dinheiro para satisfazer aquelas previsões que a gente fez na lei, inclusive para as emendas daqueles deputados que colocaram ali no orçamento algumas rúbricas para agradar a base eleitoral, ou a gente não vai fazer isso. E aí é que vinha a negociação que dava base para a coalizão. Então, o parlamentar que havia colocado no orçamento aquela previsão de que ele queria é, R$ 1 milhão para construir uma escola no interior do estado do Rio, ele precisava correr atrás do Poder Executivo, bater lá na porta do Ministério para dizer: olha, eu preciso que você, Poder Executivo, execute o orçamento, que você destine R$ 1 milhão para satisfazer aquela minha, aquela minha emenda no orçamento. E aí o Poder Executivo dizia: tudo bem, eu destino R$ 1 milhão para vocês, mas eu preciso do apoio para que determinadas medidas que são de interesse do governo sejam aprovadas no Congresso. E isso é absolutamente legítimo, é uma troca de apoio, e com isso se compunha a base do governo, claro, imaginando aqui que a gente tem diversas emendas feitas por diversos parlamentares diferentes. Muitas vezes essas negociações ficavam a cargos até dos líderes dos partidos. Os partidos políticos iam negociar com o governo e os partidos políticos já direcionavam o acordo sem que o governo precisasse ali negociar com cada parlamentar individualmente. Mas era assim que a construção do apoio era realizada, em um momento em que o executivo ainda concentrava bastante poder para elaborar o orçamento em uma parte e para executar o orçamento de forma discricionária na outra ponta. Só que a partir de determinado momento as coisas foram mudando. Eu diria que as coisas começaram a mudar mais ou menos em 2006, em 2007, com pequenas mudanças regimentais que foram pouco a pouco aumentando o poder dos relatores de orçamento e também aumentando um pouco os poderes dos parlamentares individualmente na apresentação de emendas e também das bancadas parlamentares na apresentação de emendas. Houve uma mudança muito gradual e muito lenta, começando no regimento interno das casas legislativas, depois passando para algumas leis de diretrizes orçamentárias e, no final de contas, até mesmo com emendas constitucionais. Emendas constitucionais que passaram a prever que essa fase de execução das emendas parlamentares não estaria à livre disposição do Poder Executivo. Então, em algum momento, o Poder Legislativo e os parlamentares eles conseguiram retirar a discricionariedade do Poder Executivo para executar essas emendas parlamentares. Então, os parlamentares eles começaram a poder, em alguma medida, colocar emendas no orçamento que foi encaminhado pelo Poder Executivo, e eles tinham garantias de que aquelas emendas seriam executadas. Eles não precisariam mais bater na porta do Poder Executivo, bater na porta do Ministério, correr atrás do ministro ou do presidente da República para que eles conseguissem os recursos. Os recursos precisariam ser obrigatoriamente executados pela presidência da República. E a partir desse momento eu diria que o Poder Executivo se viu
agilizado nessa negociação do apoio necessário para a implementação da sua agenda. Então, as emendas constitucionais que previram o chamado orçamento impositivo, primeiro orçamento impositivo para bancadas e depois orçamento impositivo para indivíduos, já limitaram bastante a capacidade do executivo de negociação, porque aí o Poder Executivo não contava mais com mecanismos para satisfazer alguns parlamentares e rejeitar orçamento para outros parlamentares. É, os parlamentares assim subiram um pouco o custo para a negociação com o Poder Executivo. O orçamento eles já tinham, então o Poder Executivo ele só poderia oferecer a partir dali cargos. E eu diria que em paralelo com essa situação nós tivemos também uma luta do Poder Legislativo, também lastreada em diversas reformas, tanto regimentais quanto legais e constitucionais, para que o Poder Legislativo também conseguisse abocanhar uma parte maior do orçamento. E eu acho que o que mais ilustra essa, essa, essa situação em que o Legislativo passa a tomar conta de um bolo maior do orçamento, são as chamadas emendas de relator, as emendas que depois receberam a denominação de emendas RP9, porque essas emendas de relator, elas tradicionalmente serviam simplesmente para correções pontuais, correções técnicas no orçamento que foi encaminhado pelo Poder Executivo, mas a partir de um determinado momento se autorizou que o relator do orçamento ele incluísse custos, que não tinham relação direta com aquele orçamento que foi encaminhado pelo Poder Executivo. E isso progrediu durante vários anos, até que, em um determinado momento, o STF olhou para aquela situação e disse que as emendas de relator elas não deveriam ser mais aceitas no ordenamento jurídico brasileiro. E essas emendas elas tinham um problema muito específico, o que era muito difícil rastrear quem era o efetivo autor da emenda. Então, um parlamentar fazia um pedido para o relator o relator do orçamento incluía aquele pedido como uma emenda orçamentária e não era possível relacionar a emenda orçamentária proposta pelo relator com o parlamentar que havia feito o pedido. Daí a denominação de orçamento secreto. Não se sabia muito bem de onde vinha o pedido e não era possível relacionar o gasto específico com o parlamentar que efetivamente fez o pedido ao relator. Então, em determinado momento, o STF disse que essa figura do orçamento secreto não deveria mais ser admitida no ordenamento jurídico brasileiro. O STF determinou uma série de obrigações que deveriam ser seguidas pelo Poder Legislativo na confecção do orçamento, e uma delas foi que essas emendas do relator deveriam se limitar a correções pontuais de problemas do orçamento que foram identificadas e também algumas questões técnicas que deveriam ter sido observadas pelo Poder Executivo. Quando isso aconteceu, o orçamento secreto, a princípio, morreu. Só que as verbas que normalmente eram encaminhadas com a denominação de emendas do relator, elas simplesmente encontraram um outro caminho para a previsão orçamentária. Então, a rúbrica que era RP9, em algum momento mudou para RP2. O dinheiro que ia para RP9 foi para RP2. Além disso, os parlamentares eles conseguiram aprovar uma emenda constitucional que aumentava aumentava o limite financeiro para essas emendas individuais de cada um dos parlamentares, que eram emendas também impositivas, que o Poder Executivo não tinha discricionariedade para executar ou não.
E os parlamentares criaram até mesmo aquelas emendas que propiciavam uma transferência direta para as bases eleitorais, que são as emendas que ficaram conhecidas como emendas PIX. Eram emendas super rápidas, eles criaram um mecanismo no orçamento que, uma vez aprovado o orçamento, o Poder Executivo precisava transferir rapidamente, o Poder Executivo Federal precisava transferir rapidamente uma verba sem muita burocracia para os estados ou para os municípios. Então, os parlamentares eles conseguiram, em alguma medida, lidar com as restrições que foram colocadas pelo STF e mantiveram, em uma boa medida, o controle sobre o orçamento, o que pode ter diversas implicações para o desenho de separação de poderes. Então, eu diria que o desenho de separação de poderes que nós temos no Brasil é esse desenho que gera um presidencialismo de coalizão, em que a gente tem um controle legislativo sobre a atuação do Poder Executivo, mas em que o Poder Executivo prepondera. Então, é o poder que, do ponto de vista da legitimidade, recebeu mais votos no âmbito nacional, é o poder que também tem uma capacidade técnica maior para enxergar os problemas que atingem o Brasil inteiro, para programar a execução de determinadas políticas. Então, esse é o desenho que o Constituinte, esse é o desenho que o Constituinte previu. E eu diria que esse desenho que o Constituinte previu, ele é muito ameaçado por essa centralidade do poder legislativo no orçamento, que é uma centralidade que tem uma relação muito grande com o que a gente pode chamar de orçamento impositivo, é, pelo menos na parte da confecção de emendas parlamentares individuais, e também em um controle cada vez maior que o legislativo impõe sobre a execução de despesas que são previstas pelo poder executivo. Então, certamente essas mudanças no desenho do orçamento alteram de uma forma significativa o arranjo de separação de poderes que nós temos. E não cabe a mim prever o futuro, mas eu diria que eu não consigo imaginar uma situação em que, em um futuro próximo, o Poder Legislativo daria um passo atrás. Desculpa, tocou aqui os meus 20 minutos, mas eu não consigo, para terminar, eu não consigo imaginar uma situação em que o Poder Legislativo poderia dar um passo atrás e poderia abrir espaço para que o Poder Executivo conseguisse retomar o controle do orçamento para aí conseguirmos retomar o modelo de separação de poderes que nós tivemos é, aí nos primeiros 25 anos da Constituição. Obrigado, professor. Acredito que foi um panorama geral bastante completo e foi muito importante para a gente começar essa discussão. Agora eu queria passar a palavra para a professora Raquel, para sua apresentação inicial. Pode fazer como quiser. Não precisa ficar muito preso também aos 20 minutos. Se você quiser falar um pouquinho mais também, não tem problema. E é isso. Eu passo a palavra para você. Obrigada. Obrigada, Carolina, Isabelle. Para mim é um prazer estar aqui na Seju com vocês, ver nomes e caras de ex-alunos, alunos atuais. Agora, eu e o Luiz Fernando, nós temos um desafio que é manter a atenção de vocês num assunto super complexo, como separação de poderes e orçamento, e que só nós separamos vocês do jantar, ou do Netflix, ou do seja lá o que vocês vão fazer hoje à noite, talvez um relatório. Então, veja como Carolina e Isabelle pediram algo difícil para nós. Agora, minha alegria é que eu já vim depois do Luiz Fernando, que fez um panorama bastante rico, completo, e que nos explica um pouco como o orçamento, nas transformações que ele teve mais recentemente, muda a forma de relação entre executivo e legislativo que a gente conhecia até então.
E o que ele não falou, mas dava para intuir da fala dele, gente, é que nós estamos diante de uma questão que é capaz de transformar toda a governabilidade, do Estado brasileiro. Então, não tem nada mais importante para vocês fazerem além de prestar atenção nisso antes do jantar. Porque esse talvez seja o desafio, assim como entender como é que um país com tantos pontos de veto poderia funcionar, foi o desafio da ciência política e dos juristas até mais ou menos 2015 ou até agora. O desafio de vocês, de todos nós, será como é que o país pode funcionar nessa mudança de importância e poder relativo entre executivo e legislativo a partir das mudanças em um instrumento específico, que é o orçamento. E como talvez vocês saibam, ou talvez não, mas deixa eu contar para vocês, eu não sou uma especialista em orçamento, ou sequer em separação de poderes, né? No entanto, tenho trabalhado muito com orçamento secreto. Porque ele impacta em todas as políticas públicas, eu que venho do campo do direito econômico, da regulação econômica, ele impacta em todas as políticas públicas que vocês podem imaginar. Porque, veja, algo que pode acontecer na dinâmica que o Luiz Fernando nos explicou é uma certa. Se o executivo, que é aquele encarregado de desenhar as políticas públicas, e, de uma certa forma, propor programas de governo, ele perde poder de agência por causa do orçamento, o que pode acontecer, claro que isso há um certo debate, é uma certa descaracterização das políticas públicas, porque se os parlamentares mandam ou remetem emendas sem necessariamente um enquadramento ou respeito às políticas públicas do governo federal, a gente tem um problema, pode ser um problema sério para a manutenção da coesão da ação estatal brasileira, certo? Então, talvez seja por isso que eu estou por aqui hoje. Mas também, e é isso que eu queria conversar com vocês hoje, a dinâmica do orçamento, ela também tem um potencial ainda a ser explorado por mais estudos, mas já aponta um certo potencial de transformar as relações público-privadas no Brasil, como as relações público-privadas se desenvolvem. E, portanto, como aí sim um tema que me é muito caro, como a gente analisa cenários de corrupção com uma distribuição orçamentária diferente, né? Então, eu queria conversar com vocês hoje sobre justamente isso. Se a pergunta que eu vou lançar, eu vou tentar construir o cenário, mas não vou responder exatamente, é se esse novo cenário que o Luiz Fernando nos desenhou, se as novas dinâmicas propulsionadas pelo orçamento entre legislativo e executivo tem o potencial, o condão de transformar a variedade de corrupção que nós temos no Brasil. Vamos lá, vamos por partes, né? Muito bem. A primeira ideia que está contida nessa pergunta é o contrafatalismo, que é, primeiro, corrupção não é uma coisa só e não é uma manifestação, e não existe uma manifestação única, certo? Então, essa ideia de que existiria algo inerente ao povo brasileiro ou a nós quando se trata de corrupção, a pergunta já está apontando para uma outra direção, apontando de que depende, corrupção, como ela se estrutura, como ela vai acontecer, depende das instituições de um certo país, certo? Então, a primeira premissa dessa pergunta é que não existe
Corrupção não é um fenômeno uniforme, não existe nada na nossa identidade nacional, e digo isso porque tem muitos. A teoria social brasileira se formou dizendo que existia algo na nossa identidade nacional, tá? Mas a minha premissa aqui é que não tem nada na nossa identidade nacional que nos diga se vamos ou não ser mais ou menos, ou quanto ou e como a corrupção vai se manifestar. E mais, ela indica que corrupção, comumente definida como abuso do poder investido para fins privados, que essa definição, na verdade, ela é só um guarda-chuva para a compreensão de diversos fenômenos, que podem se estruturar de diversas formas, né? Muito bem. Quando eu falo em variedades de corrupção, eu estou fazendo referência a um texto específico, a um livro específico que eu acho demais, então, por que não ler? Que chama Síndromes da Corrupção, Syndromes of Corruption, de um cientista político chamado Michael Johnston. E nele, um pouco seguindo essa linha de que corrupção é um problema institucional e não necessariamente um problema cultural ou meramente moral, ele vai dizer a corrupção ela se manifesta nas formas de conexão entre riqueza e poder, né? Mais especificamente, ela vai se manifestar como disfuncionalidade ou como problema nos canais de acesso ao mercado e nos canais de acesso ao poder político. Quer dizer, ele vai dizer, quando a gente está olhando as, né, aqui ele está fazendo uma grande teoria, né? Quando a gente está olhando as sociedades e o desenvolvimento econômico e político das sociedades, por um lado, a gente quer garantir acesso à política, que é eleições, mecanismos diversos entre os ciclos eleitorais, para que os cidadãos possam trazer ao poder político suas preferências, suas inquietações, seus problemas. E também, quando a gente está falando de desenvolvimento econômico e político, social, a gente também está falando de acesso ao mercado. E aí, acesso ao mercado se estrutura em mecanismos completamente diferentes. Quer dizer, condições de concorrência, existência de setores e mercados sustentados, cadeias produtivas, enfim. E ele, portanto, ele vai falar que esses mecanismos de acesso à política e acesso ao mercado são os canais específicos institucionais que estipulam como eles são feitos, que vão nos dar pistas de que tipo de corrupção, que variedade de corrupção existe em cada localidade, certo? A ideia dele, então, é que se as instituições de acesso ao mercado ou de acesso ao poder político mudam, a variedade de corrupção também pode mudar, né? Para melhor ou para pior. Né? Aqui não está falando. Aliás, essa é uma frase infeliz da minha parte, porque não estou falando que nenhuma é melhor ou pior do que a outra, mas pode oscilar para qualquer variedade que ele coloca, não é? Então, ele formula 4 tipos ideais de corrupção. E segura comigo que a gente vai chegar de volta ao orçamento, prometo. Que é, ele vai falar, existem mercados de influência. Quando a gente olha para países considerados desenvolvidos, a gente, sei lá, tem menos, um pensamento corrente seria, tem menos corrupção nesses países. Né? Muitos dos índices de corrupção, por mais controvertidos que eles possam ser, dizem isso para nós, né? Então, o que ele vai falar é que em mercados, o que ele está chamando de mercados de influência, existe sim corrupção, mas a variedade da corrupção, ela é uma variedade que pressupõe democracias maduras,
pressupõe mercados maduros, né, setores maduros, e que vai ser formada não a partir do binômio legalidade e ilegalidade, que a gente tanto gosta, né? Mas das capacidades de influência desses mercados sobre o poder político. Então, quando a gente está falando de mercados de influência, manifestações da variedade de corrupção, vai dizer o Michael Johnston, estão presentes, por exemplo, no abuso de eventuais da regulamentação de lobby, né, da permissividade da influência do dinheiro nas eleições, e assim por diante. Aí ele vai apresentar outros 3 tipos ideais. E o que quer dizer tipos ideais, gente? Não quer dizer que é uma descrição perfeita das situações como elas ocorrem, mas uma certa síntese das características principais que nos permite comparar países, experiências, entender movimentações, certo? Então ele vai falar outros 3 tipos de variedades de corrupção, de síndromes de corrupção, que ele vai chamar de cartéis de elite, o próximo, no qual a gente está olhando para democracias em consolidação, mercados ainda também moderadamente afluentes e competitivos, em que a dinâmica da relação entre riqueza e poder é o que ele vai descrever como a cartelização de certos grupos no poder. Então, a ideia de que parte do poder econômico vai se aglutinar a partes do poder político para manter ambos onde estão, certo? Então, a ideia de cartéis de elite é essa mesma, né? Isso será feito por mecanismos que a gente consideraria legais e também mecanismos que a gente consideraria ilegais, né? E ele vai localizar o Brasil, esse trabalho dele, se eu não estou enganada, é de 2005. Ele vai localizar o Brasil aqui, nessa ideia de cartéis de elite. E ele não está falando, vale dizer, de governo específico nenhum, né? Ele está falando com base na nossa construção institucional, né? E depois ele passa por mais outras variedades de corrupção, que aí sim são variedades em que as oportunidades políticas são mais deterioradas, assim como as oportunidades econômicas no país, né? Então, ele vai falar sobre o que ele chama de oligarquias e clãs, em que agora a gente não tem esses cartéis de elite que são organizados institucionalmente, mas grupos com ampla variação entre eles, né? E, por fim, o que ele vai chamar de moguls, que são... A gente tem a desinstitucionalização total e, portanto, poder e riqueza é negociado entre pessoas, né? E é aqui que a gente vai identificar, por exemplo, síndromes de corrupção como cleptocracia e assim por diante, certo? Então, veja, então aqui explicando lá, eu estou aqui ainda explicando aquela premissa da pergunta, variedades da corrupção. Será que esse orçamento muda as variedades da corrupção que a gente pode experimentar? Então, muito bem. Essa descrição da, do Michael Johnson, vamos deixar ela aqui como ferramenta e a gente vai voltar a ela. Vamos olhar um pouco sobre os casos de corrupção do Brasil, né? Uma pergunta que muitas vezes me fazem, além do sempre foi assim e sempre será, que a minha resposta é não, se vocês olharem para os casos, pelo menos os grandes escândalos, e a gente não tem nenhuma pretensão aqui em dizer se eles, a extensão, a magnitude, se eles são legítimos, se eles foram bem julgados. Mas se a gente olhar um pouco o que a gente sabe de grandes escândalos de corrupção no Brasil, a gente vai ver uma variação muito interessante, muito importante, que iria
concentrar nela aqui, quando a gente está falando de distribuição de recursos. Distribuição de recursos, né? Bom, vamos começar com o que não nos buzinaram nos últimos 10 anos, que é a Operação Lava Jato, né? O que é a Operação Lava Jato? O que a gente sabe sobre a Operação Lava Jato? E, olha, a cada ano a gente descobre mais alguma coisa, então, também para o vídeo da posterioridade, vamos ver o que saberemos daqui 2 anos sobre Lava Jato, não é mesmo? Mas, do ponto de vista da corrupção, aqui a gente não está falando da anticorrupção, do que as autoridades fizeram, nem nada. A Lava Jato descreve perfeitamente um cartel de elite, né? Perfeitamente. É um cartel mesmo, né, pessoal? Não é nem uma. Quando o Michael Johnson está falando de cartel de elite, ele está falando de uma forma figurada a ideia de cartel. Aqui não. Aqui a Lava Jato começa na identificação do Clube das Empreiteiras, das empresas, que assim se denominava o Clube das Empreiteiras, tinham regras assim denominadas, que determinavam como seriam feitos, como seriam distribuídos os contratos da maior estatal do Brasil, Petrobras. E estou falando isso porque o ponto que eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou falando é distribuição de recursos. Como distribuição de recursos se dá, certo? Então, maior estatal do Brasil, elas dividiam entre si como esses contratos iam ser feitos, pagavam aos diretores para garantir que só as empresas cartelizadas participassem das licitações desses contratos. Esses diretores recebiam esse dinheiro tanto, ou faziam esse tipo de negociação, tanto para enriquecimento pessoal, como muitos deles confessaram, devolveram valores ao erário brasileiro, mas também como forma, como balizamento de financiamento de campanha de partidos políticos, certo? Então, tá aí a conexão riqueza poder político da Lava Jato, certo? Aí, bom, a Lava Jato explodiu, virou 75 fases, mais de 75 atualmente, foi para outros cenários, outras arenas, enfim. Mas pensem nesse esquema inicial, pelo menos, da Lava Jato, né? Como a distribuição de recursos se dá? Ela se dá por meio de contrato em estatal. Contrato em estatal, mas como estatal com alto poder de discricionalidade de investimento, que é a Petrobras. E assim, e aqui eu não estou fazendo nenhum comentário normativo sobre como a Petrobras deve ou não se comportar, apenas dizendo que ela é assim, né? Foi em 2014 a empresa que maior investimento do PIB brasileiro já feito pela estatal, Petrobras, certo? Então, vejam como a conexão riqueza e poder se dava aqui. Ah, muito bem. Como é? Bom, aí a gente tem as investigações, alguns vão dizer o cenário mudou, o cenário, as instituições mudaram, portanto, agora a gente tem mais responsabilização, caso assim não aconteceria mais. Muita gente acha que essas mudanças, a literatura sobre corrupção diz que mudanças perenes demoram 30, 40 anos, então mesmo que a gente tenha 10, assim, não é tanto tempo assim para grandes transformações. Mas enfim, a gente tem aqui um debate se as instituições mudaram ou não mudaram. Mas em termos de conexão entre riqueza e poder, aqui essa nova dinâmica do orçamento vai nos apontar novas formas de distribuição de recursos e de investimento, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que, e não é à toa que quando a gente revela o orçamento secreto, que é um furo de reportagem do Estadão, que depois é perseguido por vários outros jornalistas, né? Associado a essa nova forma de dispêndio dos recursos, também está associado, eventualmente, a um novo tipo de conexão entre poder político e riqueza,
Porque agora a distribuição de recursos vai, como o Luiz Fernando nos explicou, para as localidades de uma forma distinta e potencialmente mais pulverizada. Potencialmente, né? Enfim. Então aí, tanto é que quando sai o orçamento secreto, rapidamente a gente tem o escândalo do tratoraço, né? Que é a compra de tratores por uma, uma por valores muito exorbitantes em relação ao valor comprado por mercado. E isso é ótimo para quem estuda corrupção. Esse tipo de compra ele é fácil de identificar riscos. Digo por quê? Quando você consegue standardizar o preço, é simples você dizer, olha, tem alguma discrepância, alguma coisa está acontecendo aqui. Então, trator não é difícil de estimar quanto que custa no mercado, né? É diferente de você falar de uma obra de construção do metrô em Lima, que tem uma complexidade enorme, é, solos geológicos muito diferentes. Bem, aí a gente não tem um standard tão fácil de identificar risco, certo? Mas trator, aqui a gente tem. Então, a gente está falando de magnitudes diferentes de contratos, né? A gente pode discutir isso depois. Bom, mas então, acho que vocês já estão entendendo o que a pergunta nos leva. Se a gente tem uma alocação do orçamento cada vez mais direcionada às emendas parlamentares, independente do tipo, como o Luiz Fernando explicava para nós, será que a gente vai ter novas formas de conexão entre riqueza e poder? E, portanto, eventualmente, novas síndromes da corrupção? E, portanto, nós devemos pensar em instituições de forma diferente aqui, nesse controle? Né? É, o Vale dizer, gente, que quando a gente falava de escândalos de corrupção no Brasil, a gente já teve um escândalo relacionado ao orçamento, né? É o Anões do Orçamento, que chega no, na mídia em 93 e era um esquema liderado por 7 deputados à época, e muito em função Meu tempo está estourando aqui, mas eu vou só passar alguns minutinhos falando de anões de orçamento e orçamento secreto. E bem, eles comandavam a comissão de orçamento e eles usavam, aí sim, o poder que eles tinham como relatores gerais, né, do orçamento, para, de um lado, liberar verbas que já estavam previstas em obras públicas, então as empresas elas incidiam sobre esses parlamentares para eles liberarem as verbas que já estavam previstas, e eles cobravam uma propina, vulgo, suborno para isso, né? Então tinha essa dimensão. A outra dimensão era eles atribuírem recursos para entidades de assistência social deles mesmos, e aí sim não ter nenhum tipo de política direta associada, a não ser próprio enriquecimento deles. E por fim, e aí sim, essa é uma coisa mais fantasma, e por fim, é, também, ou para. Eles tinham também, eles recebiam, nessa primeira dinâmica das empreiteiras, eles recebiam subornos diretos das empreiteiras, além de eventualmente cobrar uma taxa embutida no orçamento para liberar essa obra, né? Então, só para vocês entenderem os três mecanismos: um mecanismo fantasma, um mecanismo mais de suborno mesmo, e um mecanismo de inserção no orçamento, né, dos recursos, tá? E o que o caso dos anões do orçamento gerou? Reforma orçamentária, uma reforma orçamentária importante que garantiu todo esse mecanismo que o Luiz Fernando nos descreveu até agora, né? Então o país é outro, as condições são outras, mas
anões do orçamento, ele serve como uma pista para a gente imaginar o que pode acontecer nessa nova dinâmica entre orçamento e parlamento e separação de poderes. Vai exigir um controle mais pulverizado, mais na ponta, né? Tanto é que, se vocês forem olhar os escândalos que a gente já ouviu, tratoraço, é, né, prótese dentária, coisas que demandam um monitoramento de recursos lá longe dos olhos, né? Então, demanda isso. Dois, com um potencial enorme de distorção de políticas públicas que a gente falava, né? Então, não é nem só um problema de corrupção, um problema mais sério de capacidade estatal. É, e, enfim, três, e com um legislador muito hiperabilitado pelos recursos que ele tem, né? Para responder essa pergunta, gente, a gente não pode ser ingênuo, né? Não é uma questão, não é porque o legislador tem mais poder ou menos poder que existe mais ou menos corrupção. Não é isso que a gente tratou nesses nossos 20 minutos, certo? E assim como o Luiz Fernando tratou, existe muita destinação absolutamente legítima, né? Não estamos falando também que qualquer destinação via emenda é ilegítima. O que a gente está falando é que está se desenhando no horizonte uma possível mudança de qualidade das relações público-privadas no Brasil. E é isso que a gente deveria gastar, eu acho, claro que puxando a sardinha para mim, gastar a nossa energia aqui pensando em formas de construção institucional que respeite os desígnios da democracia e do parlamento, mas que também estipule obrigações que, além da transparência, que é o que o STF fez, né, atribuição de transparência, estipulem mecanismos eficazes de monitoramento desses recursos, né? Fico por aqui. Muito obrigada, professora Raquel. A gente vai começar agora o debate, então vou lançar uma pergunta inicial, que eu acho que tem até a ver o que a gente estava discutindo agora, nesse panorama que você trouxe também. Então, trazendo esse assunto sobre o orçamento e a estabilidade democrática, a pergunta inicial seria: quais os riscos para essa estabilidade democrática e a confiança nas instituições governamentais decorrente de práticas orçamentárias questionáveis, como o uso do orçamento secreto e a falta de transparência na alocação de recursos públicos? Então, como eles se relacionam e como eles se afetam? É a pergunta inicial para a gente iniciar esse debate. Quem quiser começar, Luiz, Raquel, acho que pode começar, Luiz, que a Raquel acabou de falar, então eu vou mandar a pergunta no chat aqui também, se vocês tiverem, para vocês darem uma olhada. É, eu pensei muito sobre a pergunta quando você me encaminhou, quando você me encaminhou as perguntas, Carolina, como relacionar esse novo momento com o momento que a gente passou, o momento que a gente ainda está, talvez, de recessão democrática. É, eu, eu não sei se eu faço a melhor relação quando eu respondo isso, mas eu fiquei pensando que, sobretudo durante o governo Bolsonaro, em que a gente teve um aumento muito grande nesse poder que o legislativo tem para controlar o orçamento, eu diria que o que se teve a gente pode caracterizar como uma situação de falta de controle, talvez. A falta de controle, a falta de controle de um poder sobre o outro. Então, quando o poder executivo encaminhava o orçamento, é, da forma como acontecia até pouco tempo, o papel do poder legislativo era basicamente fiscalizar aquele orçamento que era encaminhado pelo poder executivo para fazer algumas correções pontuais e, em um segundo momento, fiscalizar as contas do governo para saber se
se o dinheiro foi gasto de uma forma apropriada. E aí eu voltaria para o presidencialismo de coalizão e para os instrumentos que o Poder Executivo tem ali para construir a sua coalizão de governo. Então, eu disse que o Poder Executivo ele pode construir a coalizão de governo distribuindo orçamento ou distribuindo cargo. O presidente Jair Bolsonaro, durante a presidência, ele adotou uma postura de não distribuição de cargo para agradar a base. Ele, basicamente, em muitos ministérios e durante bastante tempo, depois ele voltou atrás em alguns ministérios, como a Casa Civil, em que ele atribuiu a Casa Civil ao o posto de ministro da Casa Civil ao Ciro Nogueira, mas durante muito tempo o Jair Bolsonaro ele se concentrou em dizer que ele não distribuiria cargos visando ali agradar os aliados políticos e colocou uma série de pessoas que hoje, sobretudo com as investigações que estão em curso, a gente pode caracterizar como pessoas muito autoritárias para desempenhar uma série de funções. Então, a gente teve muito desmonte no meio ambiente, a gente teve muito desmonte em segurança pública, em educação, porque essa foi uma escolha pessoal do Jair Bolsonaro de não distribuir cargos, pelo menos não distribuir cargos para obter apoio político. Eu acho que na contramão, o Jair Bolsonaro ele conseguiu um certo apoio, ele sobreviveu durante os 4 anos, mesmo tomando uma série de medidas erráticas, ele conseguiu construir esse apoio basicamente entregando a chave do cofre para o poder legislativo. Então, ele, ele conferiu uma liberdade muito grande para que o poder legislativo pudesse mexer no orçamento e colocar ali previsões orçamentárias que ele, Jair Bolsonaro, executaria. Então, existem dados indicando que, durante a presidência do Jair Bolsonaro, a gente teve um índice de emendas parlamentares previstas e executadas muito grande. Quase todas as emendas parlamentares elas foram executadas durante o governo Jair Bolsonaro, o que não se replica em nenhum outro governo. Então, acho que ele entregou a chave do cofre para o Legislativo e falou: Legislativo, você toca o seu aí, inclusive com orçamento, e eu aqui, Jair Bolsonaro, é, vou tocar minha agenda política, uma agenda política bastante autoritária, e vocês não se metem na minha agenda política. Então, acho que a gente acabou criando o cenário, a gente não, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, acabou criando um cenário que estimulava a falta de controle. Ele tomava as medidas dele no ministério, medidas autoritárias, e, ao mesmo tempo, ele entregava o dinheiro para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional não tinha ali incentivos para controlar a atuação do presidente, porque os parlamentares estavam felizes distribuindo o dinheiro do orçamento para suas bases eleitorais. E, em alguma medida, o presidente da República também não controlava o legislativo enquanto o legislativo mexia no orçamento. Então, eu acho que nesse ponto a gente consegue traçar uma linha entre o orçamento e o orçamento secreto e a possibilidade de autoritarismo. Se o presidente da República abre mão do orçamento e entrega a chave do cofre para o poder legislativo, ele consegue em troca uma liberdade que ele não teria em outros cenários, e um cenário em que ele se importasse efetivamente com a execução de políticas públicas e com uma agenda nacional. O presidente Bolsonaro, por exemplo, não se importou com isso, e por isso ele conseguiu, na verdade, liberou a chave para o legislativo e fez basicamente o que ele queria nos 4 anos de governo no executivo, com controle muito limitado do legislativo sobre esses atos. Muito obrigada. Concordo com tudo. Ah, desculpa, Desculpa, você Carolina. pode continuar. Eu só ia falar obrigado Repassa. pela resposta. Pode continuar, desculpa. Imagina, eu que estou aqui já pulei para responder. Eu acho que o Luiz, eu concordo com tudo que o Luiz Fernando falou. Eu ia adicionar o seguinte:
do ponto de vista do funcionamento, que a gente sabe um pouquinho do governo anterior, né? A gente acabou de lançar esse livro que chama Estado de Direito e Populismo Autoritário. Vocês devem ter visto, imagino eu. E nesse livro, o, o capítulo do professor Oscar com o professor Rubens e a Ana Laura, eles vão falar sobre como a institucionalização, como o uso do direito pelo governo de Jair Bolsonaro, ele era foi distinto dos relatos que se tinha de experiências autoritárias em outros lugares do mundo, né? Então, se a discussão global sobre declínio da democracia, que é uma tendência em diversas partes do mundo na última década, então não estamos falando só desse governo particularmente, mas no mundo como um problema perene. Bom, a descrição do uso do direito por esses novos autoritários está muito calcada em ideias como constitucionalismo abusivo, ou ainda com o court packing, né, que seria aumentar as Supremas Cortes para dominar, capturar e colocar gente desses novos autoritários nas Supremas Cortes, mudanças constitucionais importantes, mudanças legais importantes. O estudo deles vai mostrar que o método de atuação do Bolsonaro não era menos autoritário, mas ele era diferente, no seguinte sentido. Na primeira parte do mandato dele, ele tinha muito pouco sucesso no legislativo, comparado a todos os casos que o Luiz Fernando falou, que é de taxas de sucesso do executivo no legislativo elevadas, né? Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, e assim por diante. Ele tinha muito pouco sucesso no legislativo. Então, o que, o que restava de poder ao Bolsonaro? O que eles vão chamar de infralegalismo autoritário, que é atuar por decreto, por abuso das prerrogativas existentes do Poder Executivo, nomeação, restrição orçamentária, digo, das agências federais, assim por diante. Então, isso que o Luiz Fernando falou de desconstrução das políticas públicas foi operado na primeira metade do mandato do Jair Bolsonaro pelo que se chama de infralegalismo autoritário. A segunda metade do governo Bolsonaro, aí é que vem a diferença. Porque é aí que eles, de fato, usando a mesma expressão, entregam a chave do cofre para o legislativo. Então, a barganha, como a barganha muda, aí a gente tem o que o orçamento secreto compra do governo, vale dizer, nem é a taxa de sucesso. Eles vão comparar e vão falar, mostrar que a taxa de sucesso não chega a ser tão significativa. Mas ele compra paz de espírito, né? Compra a ideia de que não importa o que você fizer, impeachment não virá, né? Então, de uma certa forma, habilita esse infralegalismo autoritário aí ainda mais longe. Então, vejam como o orçamento é central para a gente entender como essa experiência se estabeleceu. Agora, vou numa leve variação da pergunta aqui que eu fiquei pensando, seria a seguinte: quais são os riscos para a estabilidade democrática e confiança nas instituições governamentais com as práticas orçamentárias que a gente tem hoje, que são diferentes, um pouco diferentes do orçamento secreto ou da falta de transparência, particularmente, né? E eu acho que a gente vai ter uma questão de tradução, porque como a gente percebe as nossas eleições, como a população percebe as nossas eleições, ela pretende ver um alinhamento das políticas governamentais, né, com a pessoa que ela coloca no poder, que ela elege. E tradicionalmente, a gente está muito voltado aos cargos majoritários. Então, a gente tem um nível de cobrança, vamos dizer assim, dos nossos eleitos majoritários, dos nossos chefes de executivo, muito intensamente. O orçamento
alocado de forma cada vez mais expressiva para o poder legislativo, em si não é um risco à estabilidade democrática. Existem vários países que assim é feito e assim sobrevivem. Se torna um risco quando duas coisas. Existe um problema de representatividade no poder legislativo, né? Então, seja porque as pessoas, pode ser tanto por elementos que a gente diria culturais, quanto problemas institucionais mesmo da representação, né? E, portanto, as pessoas elas passam a não entender, quebra-se a ligação entre as políticas às quais elas votam, né? E no poder executivo e o que acontece em termos de entrega, né? E isso pode ser um risco à estabilidade democrática, ou pelo menos à confiança nas instituições. Fora que o parlamento tem um baixo índice de confiança nas instituições. Isso a gente precisa. É claro que todo mundo leva a sério, muita gente leva a sério. A gente precisa levar cada vez mais a sério. Se a gente está falando que o orçamento, né, está redistribuído dessa forma. Então, eu diria que esses dois elementos de questões de representatividade, percepção do que é, como funciona o governo, podem ser muito afetadas quando a gente está falando de novas práticas orçamentárias. Obrigada, professora. Alguém tem alguma pergunta? A gente, como eu falei, a gente fez um pouco diferente, a gente vai liberar a pergunta direto. Faça perguntas. Faça perguntas para nós. Se alguém tiver. Ah, o André levantou a mão. Pode falar, André. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelas intervenções, um prazer conhecer o professor Luiz e um prazer estar mais uma reunião com a Raquel. Recentemente, a gente teve uma reunião na disciplina de Direito Administrativo 2 com a Tarsila, que a Raquel foi justamente lá falar sobre corrupção. Minha pergunta vai um pouco nesse sentido. Primeiro de tudo, ontem a gente teve uma mesa, ontem não, segunda, se eu não me engano, uma mesa com o José Garcês, com o professor Garcês e com a doutor Felipe, e eles falaram que o presidencialismo de coalizão acabou. Então, primeiramente, minha pergunta seria: acabou mesmo? O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? E voltando no conceito do presidencialismo de coalizão, eu queria saber qual que é a linha entre jogo político, ou seja, dar um cargo porque eu quero criar uma base e quero ter algum tipo de ganho, e corrupção. Então, até que ponto você consegue estressar o jogo político, consegue dar cargos, dar, enfim, todo tipo de barganha que você tem como executivo para o legislativo, por exemplo, para conseguir é, quórum para passar suas pautas, até que ponto isso é lícito e quando que vira corrupção? Para mim é muito difícil entender isso, porque, por exemplo, no orçamento secreto, a gente teve ali a RP9, como bem falou o professor Luiz, que o problema dela era a transparência, né? A princípio, eu acho que seria o principal problema. Você, ó, tá dando verba para um município X lá no interior de não sei onde, fazer a cada dentária de todos os habitantes 3 vezes e não tem algum problema aí. Então, assim, até que ponto esse jogo político vira corrupção? Qual que é a virada de chave? E se o presidente de coalizão acabou mesmo, ou a gente teve uma ideia errada na segunda-feira? O que vocês acham? Vamos inverter, Sim, Luiz? Você quer que eu comece e aí você vai para a gente ir revezando? Acho que é mais agradável. Depois a gente vai ouvir a Júlia. Tá como Professora, levantado também. eu não sei se é Zoom, é meio assim. Eu não sei se eu posso, já talvez melhor eu já ir, porque a minha pergunta é um pouco relacionada com essa última que o André fez. Então, acho que talvez melhor eu já falasse, tudo bem por vocês. Tá, acho que a minha é mais em relação a essa segunda parte que ele falou, porque eu fico muito, assim, escutando todo mundo falar esses dias, pensando na realidade. A gente não vive num mundo utópico, né? E aí, assim, acho que é impossível erradicar a corrupção num país como, enfim, o nosso, e, enfim, em todos os países, acho que é muito difícil. E aí, com base também um pouco no que o André falou, eu fico pensando, assim, quais são do que você expôs também, principalmente dos mecanismos de como a gente vai fazer agora dentro desse novo gingado, assim, e das novas tendências que a gente vê.
como medir, assim, o que é mais importante de combater em termos de corrupção? Porque eu acho que é isso que a gente tem que focar, né? Porque se a gente tem corrupção para vários lados e que pegam várias esferas, assim, como decidir o que é ou não é mais importante diante justamente dessa dificuldade, às vezes, em entender que está acontecendo a corrupção? Então, fica aí a minha dúvida. A minha proposta, então, é começar por essa e deixar um pouco a pergunta sobre se o presidencialismo de coalizão acabou para o Luiz Fernando sentenciar, né? Sentenciar aqui o presidencialismo de coalizão. Agora, gente, eu acho que vocês estão. Primeiro, eu acho que vocês têm uma intuição muito boa, que é a seguinte: nem sempre é tão simples separar, né? Porque o que é o jogo político e do que é corrupção. E digo isso não só do ponto de vista, assim, do ponto de vista da legalidade, da ilegalidade, talvez até seja mais simples, né? Mas o que o Luiz Fernando nos falou anteriormente, que Ao Unestético Unescinco. não é o parâmetro da, da, da legalidade, mas da governabilidade. Esse é um problemão teórico e prático para nós, pessoal. Porque, veja, todos esses estudiosos da governabilidade do presidencialismo de coalizão, eles nos dizem, e aí eu não sei se o Luiz Fernando concorda ou não, ele vai me dizer, eles nos dizem que o presidencialismo de coalizão funciona, apesar dos pesares, né? Assim, olha, mesmo numa estrutura como tal, o presidencialismo de coalizão funciona. Algumas pessoas vão falar, muito bem, funciona, mas faltam mais estudos sobre a qualidade do funcionamento deles, né? Assim, funciona bem ou funciona mal? E aí tem gente para falar para todos os lados. E isso tem a ver com essa distinção que vocês estão procurando entre jogo político ou corrupção. Tem exatamente a ver com isso. Eu acho que a atribuição de cargos. Veja uma forma de pensar essa distinção. A atribuição de cargos para garantir uma base de uma coalizão estável, para mim é jogo político. O que não é jogo político é uma atribuição que não, de uma certa forma, não, e não tem a ver com cargos, mas que não é, ela não garante coesão na política pública do governo. Aí sim a gente vai se distanciando de uma ideia de construção de governo e se aproximando de uma ideia de troca, né? De quid pro quo. Não estamos pensando no parâmetro legalidade e ilegalidade, né, gente? A gente está pensando aqui como um longo diapasão entre o que a gente deseja ou não no nosso jogo político, certo? Então, períodos de instabilidade da coalizão são períodos mais arriscados para a corrupção, né? A gente pode pensar dessa forma. Júlia, você tem toda a razão. A gente não quer, nenhum lugar no mundo quer erradicar a corrupção. É um tipo de slogan que só funciona como isso, como slogan, né? Porque comportamentos humanos, incentivos institucionais, enfim, são sempre mais de corrupção. Então, você está certa, do ponto de vista da eficiência da corrupção, que a gente quer identificar o que seria mais importante. A meu ver, e acho que essa não é uma resposta única, hein? Porque muitas vezes a gente não identifica o que é mais importante, a gente identifica o que é possível de identificar. Pensa que corrupção é, por excelência, algo que acontece sem que os outros precisem saber. Então, a nossa lanterna ilumina áreas restritas. Nossas lanternas, eu quero dizer, nossos instrumentos de controle, né? Então, já para te dizer que o que é mais importante é um universo que a gente não tem nem certeza, né, qual que é o tamanho. Mas, para ir adiante, apesar disso,
Então, algumas vezes a gente identifica o que a gente é capaz de identificar, o que tem rastro, né? O que tem papel que nos leve, o que tem que nos leve a isso, o que pode ser interessante de pensar no novo cenário em que a gente vive de tecnologias e cada vez menos rastreabilidade de certas operações. Outro assunto. Agora, o que eu acho mais importante, se fosse pensar em parâmetros normativos, aquilo que deteriora a capacidade estatal, aquilo que deslegitima a ação do Estado. Eu acho que é isso que a gente precisa se preocupar. Porque ação estatal, a gente pode discordar de qual que é o grau que a gente quer de intervenção estatal. Isso está aberto a debate. E a cada ciclo eleitoral, a sociedade brasileira, em parte, debate exatamente isso. Qual que é o tamanho, a qualidade, o foco da ação estatal. Então, isso está em debate. Agora, o que a política de controle da corrupção serve, de verdade, é para garantir que ela seja uma ação percebida como legítima, né? Então, essa é a ideia, independente de qual mecanismo a gente for pensar em construir, se é transparência, se é participação social, se é repressão, enfim, o que a gente quer proteger é a ação estatal. Então, eu diria, como tema geral, esse, Júlia. E o próximo, e aí tem a ver, claro que a gente quer olhar, e é por isso que a gente está aqui conversando sobre orçamento, nessa perspectiva, a gente quer olhar onde tem muito recurso. Porque também é uma boa forma de tentar identificar padrões e provavelmente onde a ação estatal está mais em jogo, né? Então, veja, quando a gente olhava para a Covid-19, era assim, muito recurso, alta discricionalidade, urgência, pouco controle, porque a gente estava numa situação absolutamente de cataclisma. Aí é um bom lugar para olhar e se preocupar com a corrupção, porque se a gente tem muita corrupção na Covid-19, nesse exemplo, no meu exemplo aqui, a gente tem a deterioração da ação estatal é imediata, né? A gente não tem oxigênio que chega, a gente não tem vacina que chega, a gente ou tem menos, ou os grupos demoram mais. Então, isso tudo para ilustrar o que eu acho, olhar para a capacidade estatal e uma boa pista onde tiver muito recurso rolando. E por isso que o orçamento aqui entra na nossa história. Pode ter um peso muito relevante no orçamento nacional, né? Então, por isso que a gente está olhando para emendas. Eu vou tentar lidar com a outra pergunta. Sobre limites do jogo político e corrupção, eu acho que eu não tenho capacidade para responder, mas eu concordo com tudo que a Raquel expôs. Talvez sejam bons parâmetros, olhar se aquele ato de fato deslegitima a ação estatal ou causa uma deterioração ou desinstitucionalização do Estado. Mas é muito difícil traçar linha. Eu não consigo traçar linha e pensar. Eu sempre olho pelo binômio legalidade ou ilegalidade, mas uma série de casos em que a gente não consegue resolver os problemas olhando por essa chave. E aí a pergunta sobre o presidencialismo de coalizão, se o presidencialismo de coalizão acabou. Eu diria que não. É estranho porque isso vai ficar registrado, vão colocar lá, o centro acadêmico pode editar as duas falas agora e colocar lá em um stories do Instagram. Na segunda-feira falaram isso aqui e o professor Luiz veio dizer que o presidencialismo de coalizão sobreviveu. Mas, como eu disse, existem dois instrumentos. Existem dois instrumentos para que a coalizão seja realizada. E eu não acho que a necessidade de construção de uma coalizão ela tenha se encerrado por causa das alterações do orçamento. A necessidade de construção da coalizão continua ali. O presidente da República ele precisa da coalizão para
sobreviver no governo. Se ele não tem uma coalizão, se ele não tem uma coalizão estável, ele não sobrevive, ele pode perder o cargo, ainda que de forma ilegítima, é, por causa da falta de apoio político, e ele também precisa do apoio político para construir a agenda. Então, eu ainda entendo que o presidencialismo de coalizão é necessário. E eu diria que o presidente ainda tem ferramentas. A principal ferramenta é a distribuição de cargos. Então, o presidente da República ele pode espelhar a composição orçamentária e o segundo escalão de governo e empresas públicas, claro, fazendo isso de forma legítima, com a distribuição, de cargos. Então, ele ainda tem essa ferramenta, apesar de ter perdido uma boa parcela da discricionariedade sobre o orçamento. E eu acho que nada impede também que o presidente da República tente construir a coalizão utilizando novas ferramentas, ou pelo menos tentando retomar ferramentas que ele perdeu. A professora Raquel, no início da fala, na verdade, na primeira fala, disse que um dos grandes problemas, talvez, do orçamento atual seja que a fiscalização é pulverizada. E a fiscalização é pulverizada justamente porque os parlamentares eles tendem a atender os interesses deles e das bases eleitorais, que estão localizadas em cidades ou em estados, em detrimento do interesse nacional que deveria ser coordenado pelo presidente da República. O presidente da República ele pode tentar compor com municípios e estados, ele pode tentar desenhar políticas públicas que em alguma medida atendam a essas localidades sem que ele abra mão do orçamento, para deputados e senadores. Então, eu acho que o presidente da República poderia, de forma hábil, conseguir retomar em alguma medida essas ferramentas, ainda que eu tenha feito aquela previsão negativa de que o legislativo dificilmente vai dar o passo atrás. Aqui conta muito, eu acho, que a habilidade política do presidente. Mas eu também não desconsideraria, e aqui eu também faria um paralelo com a fala, com a apresentação da professora Raquel, que infelizmente a gente pode ter aí incentivos para que a presidência da República adote mecanismos diferentes, mecanismos que a gente não considera, mecanismos diferentes da distribuição de cargo e de orçamento, e esses mecanismos eles podem acabar criando aí novas oportunidades para a corrupção. Isso foi muito discutido, por exemplo, em outro escândalo de corrupção que a gente teve no Brasil, no Mensalão. Então, existe um artigo que é muito debatido na ciência política, muitas pessoas contestam a hipótese desse artigo, mas é um artigo escrito pelo professor Carlos Pereira, Timothy Power e um outro coautor que eu já esqueci, mas que é um artigo que trata do presidencialismo de coalizão e recompensas paralelas que teriam gerado o Mensalão. E a hipótese dos autores é que no primeiro governo PT, o Lula ele optou por não distribuir cargos e não distribuir orçamento pelos canais oficiais para a construção da coalizão. Ele optou e o partido optou por distribuir recompensas paralelas fora do orçamento para que aqueles parlamentares apoiassem o governo, porque existiam ali algumas condições políticas relacionadas ao Partido dos Trabalhadores e à composição do Partido dos Trabalhadores que era difícil refletir o Partido dos Trabalhadores no governo, porque o Partido dos Trabalhadores era muito pulverizado, pelo menos essa é a hipótese deles. E aí a ferramenta para construir uma coalizão foi uma ferramenta que não se encontrava no direito, que era recompensa paralela, e deu errado, claro, e porque deu errado, eles dizem que o governo PT teve um incentivo para, no segundo governo PT, construir uma coalizão com distribuição de cargos, e aí ele conseguiu trazer apoio. Tudo isso para dizer que eu acho que o presidencialismo de coalizão não morreu,
E eu acho que é totalmente plausível imaginar que a presidência da República, que o Poder Executivo consiga pensar em outros mecanismos, consiga pensar em novas ferramentas para construção desse apoio político que é necessário para que o governo implemente a sua agenda. Mas só para encerrar, é, um, eu diria que as pessoas que mais sustentam, talvez o grande defensor de que o presidencialismo de coalizão no Brasil funciona é o professor Fernando Limonge, o professor da FGV, da ESP, e eu soube que o professor Fernando Limonge vai começar, que ele vai discutir em um congresso que vai acontecer daqui a alguns meses, um artigo exatamente sobre orçamento secreto e presidencialismo de coalizão. Então, ainda que a minha resposta não seja satisfatória, eu acho que a gente pode deixar a resposta em suspenso, porque é, já já o professor Fernando Limonge traz aí novas hipóteses sobre o funcionamento do presidencialismo de coalizão nesse novo arranjo do orçamento. Obrigada, professor. Acho que respondeu muito bem a pergunta. Eu vou abrir para mais uma pergunta por questão de horário. Se alguém tiver mais alguma pergunta do tipo, só levantar a mão que a gente responde. Eu acho que talvez a Isabelle tenha uma pergunta final para a gente dar uma. Acho que, tipo, eu coloquei um pouco isso na pergunta que a gente tinha mandado pra vocês, mas é que eu fico meio assim, tipo, o legislativo meteu a mão, de certa forma, e aí isso cria, tipo, várias possibilidades de corrupção, e, tipo, eles não vão largar o osso, e, tipo, e agora? Sabe, tipo, dá pra você ver alguma reforma institucional? Porque, assim, eu entendo, tipo, o controle da corrupção mais pulverizado e talvez criar novas formas do executivo conseguir se relacionar, mas tipo, eu fico pensando, será que existe algum um futuro mais equilibrado assim, talvez? Eu sei que é uma pergunta um pouco difícil assim, tipo, de resolver, mas se vocês quiserem falar um pouco, tipo, e tipo, um pouco também em relação à população assim, mas enfim, meio que como resolver? Acho uma pergunta bem fácil. Como resolver e um futuro mais justo. Mas eu acho que é para isso que a gente faz debates difíceis, assim, para a gente chegar mais próximo de, pelo menos, compreender o problema, né? É, Isabelle, eu acho que reformas institucionais, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter muita clareza é do próprio diagnóstico, né? Então, quando a gente fala de controle mais pulverizado, novas ferramentas de relação executivo-legislativo, a gente está ainda no momento de sedimentar o diagnóstico. E isso não sou eu, nem o professor Luiz, nem nenhum de nós. Veja, o próprio funcionamento, se a gente tivesse que fazer uma análise de conjuntura hoje do governo federal, uma parte dos analistas vai dizer que o governo federal está ainda se adaptando a essa nova, a esse novo jogo, a nova forma de se relacionar com o legislativo. E nem sempre muito bem, né? E algumas vezes tentando repetir o que já deu certo no passado, sem conseguir os resultados presentes, né? Então a gente tem toda uma mudança visível para quem todos nós que acompanhamos as notícias, e a dificuldade que o governo está de criar essas novas pontes. Então, a dizer, eu entendo a sua ansiedade e ela é de todos nós, né? De como é que a gente vai lidar com esses novos desafios, né? E acho que ela tão é de todos nós que é do próprio governo e do que a gente tem observado hoje acontecendo. Eu não tenho, como eu falei para vocês, eu não tenho, eu vim aqui lançar perguntas, não tenho nem diagnóstico fechado, muito menos solução. Mas o que eu acho
Isabelle, que é uma coisa, juntando um pouco com a pergunta da Carolina, se tem algo que prejudica a democracia é esse sentimento de fatalismo, né? Que algumas vezes, não eu nem você, mas a sociedade compartilha. Essa ideia de que a gente está indo para um lugar, sempre em direção a um lugar pior, né? E não é verdade, tá? E não é verdade nem nesse âmbito que a gente está conversando, nem da, nem o orçamento, que é uma construção fabulosa, né, nos últimos, desde a redemocratização, essa que a gente pincelou um pouco rapidamente, muito menos no controle da corrupção, que tem uma construção com acertos e erros também visível nas últimas décadas, né? Então, infelizmente, sem responder qual que é a solução, eu vou só dizer, a gente precisa olhar, se a gente quiser pensar nas reformas institucionais também, é olhar para o nosso passado recente com entendendo assim a diferença brutal do que a gente já foi capaz de fazer e entendendo que o desafio é grande, porque a gente ainda precisa fazer, mas só para a gente não entrar nesse fatalismo que é o que faz os índices de confiança na democracia irem lá para baixo, né? A minha resposta também eu vou tentar ser otimista também respondendo essa resposta, mas antes uma curiosidade, Isabelle. Você falou, como a gente vai imaginar a situação em que o legislativo larga o osso? É interessante você usar esse termo executivo, o legislativo larga o osso, porque uma parte das emendas de relator eram conhecidas como emendas cachorro, que a emenda mordia o orçamento do executivo e adicionava ali uma nova fonte. Então, é, largar o osso e cachorro parecem ser coisas que o legislativo ele não vai largar o osso e ele gosta de emendas e ele gosta de emendas cachorro, mas eu tentaria ser positivo primeiro, tentando mostrar que o que está em discussão é só uma parte do orçamento. É, no Brasil, cerca de 90% do orçamento é destinado para as despesas que são obrigatórias. Então, saúde, educação, etc., pelo menos no custeio de boa parte desses serviços, nós temos ali uma destinação ao orçamento na qual o legislativo ele não pode morder. Você tem destinações obrigatórias. A discussão aqui é o que a gente faz com os 10%, 10, 11% de despesas, de despesas discricionárias. Então, eu acho que ainda que a gente seja fatalista, a gente precisa ser fatalista de uma forma mais contida, que não vai acabar a saúde e a educação de um dia para o outro, porque o legislativo está controlando o orçamento. E eu também retomaria algo que eu disse na apresentação. Não necessariamente essas coisas serão ilegítimas. Eu acho que o grande ponto de atribuir ao legislativo um protagonismo maior no orçamento sobre esses 10% é pensar no desenho da política pública, que é algo também relacionado com a apresentação da professora Raquel. Aqui a gente tem, se o legislativo atua, o principal interesse dos deputados e senadores vai ser agradar as suas bases. Mas agradar suas bases é destinar orçamento para essas bases, não é destinar orçamento para essas bases para que o prefeito coloque o dinheiro no bolso, para que o governador coloque o dinheiro no bolso. É destinar orçamento para esses lugares para que, nesse lugar, você tenha ali investimento na construção de uma escola, investimento na construção de um hospital, investimento na construção de uma quadra poliesportiva, que seja, mas a gente pressupõe que esse dinheiro tem sido investido para a finalidade de cobrir o interesse público, só que são estratégias muito diferentes. O presidente da República é o sujeito mais votado no Brasil. E ele está pensando a política pública nacional. E pode ser que até que muitas vezes o presidente não consiga ter uma noção de como funciona a política pública naquele estado, naquele município, e nesse caso as emendas dos parlamentares viriam em boa medida para sanar esse tipo de problema. Então é possível conviver com as duas realidades. Só que o ponto é que a gente tem tirado, a gente não, o legislativo tem tirado uma parcela importante da discricionariedade do Poder Executivo para definir quais são as prioridades do Brasil inteiro. E eu acho que nesse ponto nós temos um problema. A questão é dosar como essas coisas devem acontecer. Mas, de novo, eu acredito
na habilidade política do presidente da República que tá no cargo agora, e espero que os outros presidentes da República que o sucedam, ou das presidentes da República que o sucedam, eu espero que essas pessoas também tenham habilidade política para construir o necessário para que essas políticas públicas que a gente escolhe quando a gente vota de 4 em 4 anos para a presidência, que eles consigam implementar essas políticas públicas, o que passa em uma boa medida por negociação com quem agora tem, se não tem a chave do cofre, tem ali pelo menos uma indicação de como virar a chave para que essas políticas sejam implementadas. Então, não seria tão pessimista assim. Tem jeito, conversando se dá jeito. A política é isso. Você precisa negociar, sempre negociar de forma lícita, sempre negociar evitando práticas de corrupção, mas você precisa negociar, você precisa conversar. E os poderes, eu acho que eles se arranjam. Muito Obrigada. obrigada. Desculpa, Carol. Desculpa, Beli, pode ir. Então tá. Muito obrigada pelas participações de hoje. Todo mundo fez pergunta. Obrigado pelo professor Luiz, pela professora Raquel. Acho que por questão de tempo mesmo, a gente vai terminar. Se alguém quiser mandar alguma pergunta no chat, talvez eu possa enviar pelo e-mail depois para os professores responderem. Mas eu queria agradecer a todo mundo que veio, principalmente ao Luiz e à Raquel. A gente ficou muito feliz por vocês aceitarem o convite. E, como eu já esperava, a discussão foi muito produtiva, muito interessante. Então, obrigada e boa noite a todo mundo. E é isso, eu acho. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite, brigadão. Boa noite, boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau.